Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Vou guiar mais um devocional e eu vou falar hoje sobre o que talvez seja a passagem mais mal interpretada de toda a Bíblia. É comum em algumas igrejas, e principalmente também entre alguns cristãos mais velhos, pensar que estudar teologia, que estudar sobre Deus, que estudar a Bíblia, de alguma forma traz um prejuízo espiritual para o cristão. De alguma forma esfria a fé do cristão, né? Traz um esfriamento espiritual que de alguma forma prejudica o cristão, porque dizem eles que a letra mata, né? E uma vez que a letra mata, a gente não deve estudar muito sobre teologia, sobre Deus, porque isso seria prejudicial. Bom, esse versículo, a letra mata, na verdade ele existe, ele está em 2 Coríntios 3, versículo 6, que diz assim. Na verdade, é o final desse versículo que fala sobre. Que fala essa parte, né? No final do versículo 6 diz assim: pois a letra mata, mas o espírito vivifica. E bom, será que aqui está mesmo falando de teologia, que é ruim estudar, que é errado estudar sobre Deus, estudar sobre a Bíblia? Na verdade, quando a gente olha o contexto inteiro do versículo, quando a gente lê o versículo inteiro, o que na verdade ele está falando é de alianças. Olha que interessante. Ele, 2 Coríntios 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, na verdade, é sobre duas alianças. A aliança da letra e a aliança do Espírito. E quais são essas alianças? É isso que ele quer dizer aqui, quando ele fala que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não a aliança da letra, mas a do Espírito. E quais são essas alianças? O versículo 7 vai dizer quais são elas. Versículo 7 do mesmo capítulo. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória, e aí vai continuar. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ou seja, o que é a aliança da letra? É a aliança que Deus fez com Moisés, a aliança da lei. E por que ela é chamada de letra? Porque quando Deus fez a aliança com Moisés, ele entregou os 10 mandamentos, que foram escritos com letras em pedras. E por isso que aqui é chamada de aliança da letra, que é a aliança da lei de Moisés. É a aliança da lei de Moisés, enquanto que o Espírito aqui é a aliança do Evangelho. A aliança que nós temos com Deus por causa da morte de Jesus. Né? A aliança perfeita. Então é disso que o versículo está falando, de duas alianças. Né? E por que a aliança da letra e por que a letra mata? Bom, a letra é a lei, como nós vimos. E a lei mata porque ela desperta o pecado. E é por isso que ela mata, porque o salário do pecado é a morte. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos 7, versículo 5, a gente vê um pouco disso. Romanos 7, versículo 5. Romanos 7. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Ou seja, em que sentido a lei desperta o pecado? No sentido de que a gente só sabe que algo é errado porque tem a lei. Se é a lei que fala o que é certo e o que é errado. Então a gente só sabe o que é certo e o que é errado porque tem a lei. Se não fosse a lei, a gente não saberia o que é pecado, mas a gente sabe por causa que ela existe. Uma vez que a lei fala não roubarás, a gente sabe que roubar é pecado. E a nossa natureza é tão má que às vezes a gente tem vontade de fazer uma coisa só porque ela é proibida, né? Que é o caso daqui. Por isso que a lei desperta o pecado, porque a lei proíbe algumas coisas, só que ela acaba despertando isso em nós, né? E ela também mostra o que é certo e o que é errado, e a gente acaba indo para o caminho errado. É muito interessante que nas crianças a gente vê bastante isso, né?
Quando você é criança, às vezes seu pai fala, ó, não põe o dedo na tomada que você pode levar choque. Aí o que que a criança faz? Fica com vontade de pôr o dedo na tomada. Ou quando o pai fala, bom, você só vai comer doce depois do almoço. Aí o que que faz? Dá vontade de comer doce antes do almoço. Por quê? Porque a nossa natureza faz com que às vezes a proibição incentive mais a gente a fazer aquela coisa. Infelizmente. E uma vez que o salário do pecado é a morte, a lei, a letra conduz à morte. E é isso que essa passagem quer dizer. E a Bíblia, na verdade, longe de desincentivar o estudo a respeito de Deus, o estudo sobre teologia, ela na verdade incentiva a gente a estudar sobre Deus, a gente a estudar sobre a Bíblia, a gente a estudar sobre Jesus, sobre a morte dele e sobre todos os temas cristãos. Ela incentiva. Por exemplo, em Mateus tem uma passagem muito interessante sobre isso, Mateus 22. Aqui, um grupo religioso, ele chega para Jesus e ele pergunta, mestre, qual é o maior mandamento de todos? E olha que interessante a resposta de Jesus. Mateus 22, versículo 37. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É interessante porque, em resumo, o que o versículo fala? Que a gente deve amar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com a totalidade do que a gente é. E isso envolve amá-lo com todo o nosso entendimento. É o que o próprio Jesus falou, e Jesus põe esse como o maior mandamento. Amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E a gente só vai conseguir, de fato, amar a Deus de todo o nosso entendimento se a gente conhecer cada vez mais Ele. Nós só poderemos amar a Deus de todo o nosso entendimento à medida em que a gente conhece mais sobre Ele. E a gente pode conhecer mais sobre Ele só através da Bíblia. Então, longe de desincentivar o estudo das Escrituras, a Bíblia aprova e incentiva e coloca esse como o grande mandamento, conhecer a Deus para amá-lo com todo o nosso entendimento. Deus abençoe e até a próxima.